Um bom dia a todas e todos. Neste nosso último encontro sobre competência, nós terminaremos a competência material da Justiça do Trabalho, navegando pelos demais incisos do artigo 114, e também trataremos da competência territorial da Justiça do Trabalho, ou seja, a partir do critério em que a ação deve ser ajuizada, em qual foro a ação deve ser ajuizada. Antes de entrarmos nos demais incisos do artigo 114, porque até então ficamos basicamente no inciso 1 do artigo 114, primeiro, a partir daquela competência mais ampla, né? Aquela competência mais significativa, digamos assim, considerada a prática dos conflitos que continuem a envolver a relação de emprego entre empregado e empregador, entre empregador e empregado, entre empregados e assim por diante. E depois, a partir de novas competências que surgiram a partir da ampliação do termo relação de emprego, que era sugerido na antiga redação do artigo 114, para agora a relação de trabalho, né, que, como todos nós sabemos, é o gênero da qual vários tipos de prestação de serviços estariam inseridos. Mas vimos no encontro passado que aquele otimismo, né, que inicialmente, assim que a emenda constitucional 45 de 2004 foi de alguma forma espalhado, né, pelos operadores, especialmente aqui da Justiça do Trabalho, se transformou numa percepção de que a ampliação referente à mudança de relação de emprego para relação de trabalho não foi tão significativa assim, a partir até da exclusão de conflitos envolvendo profissionais liberais, né, por súmula do próprio Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente acabou ficando, no que se refere à mudança de relação de emprego para relação de trabalho, praticamente com a mesma situação anterior. Podemos discutir aqui, né, uma competência ampliada em relação a questões envolvendo estagiários, né, envolvendo, por exemplo, trabalho voluntário, né, envolvendo talvez algum conflito entre cooperativados, mas mesmo assim nós não temos ainda uma consolidação tão clara até nessas três hipóteses, né? Trabalho voluntário, estágio, cooperativados, a jurisprudência ainda não se consolidou neste particular, mas é algo que neste exato momento eu defendo. Mas aqueles conflitos envolvendo profissionais liberais, o STJ acabou, né, em sua súmula 363, entendendo que a competência era da justiça comum. Daí porque, neste particular, do inciso 1, pouca coisa mudou. Não é que não tenha mudado, né? Não é que não houve uma ampliação, mas essa ampliação ela foi muito tímida. Assim que a emenda constitucional 45 de 2004 foi promulgada, o TST rapidamente lançou a Instrução Normativa 27 de 2005. Até porque, naquele momento, a gente está falando de 2005, era meses após a emenda constitucional 45, a Justiça do Trabalho estava tomada de um otimismo de que, olha, qualquer conflito da relação de emprego virar para a relação de trabalho, virar para a Justiça do Trabalho, então a gente precisa adaptar o nosso procedimento. E a Instrução Normativa 27 de 2005, ela teve essa finalidade de, tá bom, nós iremos receber vários conflitos de outras relações de trabalho, o procedimento vai ser o mesmo, a gente vai aplicar a CLT, vai aplicar o CPC, porque até então esses conflitos eram decididos pela Justiça Comum. Bem, passados alguns anos, nós, de novo, reafirmamos que a competência, aquele otimismo, ele foi substituído
por uma visão muito mais restritiva, né, ou por uma interpretação muito mais restritiva, e a Instrução Normativa 27 perdeu um pouco sentido, especialmente após o novo CPC, porque alterações foram feitas, né, inclusive no rito referente, no novo CPC e também da reforma trabalhista, inclusive no rito referente à própria relação de emprego. Então, na verdade, a gente passa pela Instrução Normativa 27 de 2005, mas hoje em dia ela não tem muito sentido, porque a própria reforma trabalhista já absorveu muitas das alterações que seriam dedicadas exclusivamente para a relação de trabalho. Só para vocês terem ideia, o que eu estou querendo dizer é, logo após a emenda constitucional 45, que alterou o artigo 114, o TST achou que seria importante definir, né, qual era o procedimento que deveria vigorar no caso dessas novas relações de trabalho. Porque para a relação de emprego era CLT, não tinha dúvida, sempre foi. Tá bom, mas essas novas competências da relação de trabalho serão regidas da mesma forma? Porque a CLT, no que se refere ao processo de trabalho, ela é assim, pautada numa suposta diferença de litigação entre empregado e empregador. Numa relação de trabalho, não necessariamente existiria essa diferenciação que existe na relação de emprego, porque as partes estariam mais ou menos em situações iguais. E aí, o processo do trabalho atenderia essas novas relações de trabalho? Pois bem, aí vem a Instrução Normativa dizendo, olha, no que se refere aos recursos vão ser os mesmos que nós temos aqui no processo de trabalho para essas novas relações de trabalho. No que se refere à figura do depósito recursal, que é um depósito que precisa fazer para se recorrer pela parte sucumbente, também é a mesma coisa. No que se refere às custas, as custas continuarão sendo pagas pelos vencidos, sendo recíprocas nas ações que não forem relacionadas ao emprego, ou seja, para as novas relações de trabalho, as custas seriam recíprocas. Emolumentos, mesma coisa. Honorários advocatícios, houve uma mudança. Mas isso tudo perdeu sentido, por isso que eu vou passar rápido. Porque a reforma trabalhista hoje em dia já incorporou boa parte, olha aqui, ó, desde a reforma trabalhista, já incorporou boa parte dessas mudanças, inclusive para as controvérsias decorrentes da relação de emprego. Então a gente não precisa se preocupar agora de fazer essa distinção proposta pela Instrução Normativa 27 de 2005, entre controvérsias de relação de trabalho e controvérsias de relação de emprego, porque isso, bem ou mal, já foi incorporado. É basicamente isso que eu quero dizer. Então, eu acho que a gente tem outras informações que a gente precisa focar. Alguém perguntou no chat por que profissionais liberais a competência é da justiça comum. Bem, novamente, a decisão se a justiça do trabalho ela teria competência para qualquer tipo de trabalho humano, para qualquer prestação de trabalho humano, parte de questões, inclusive, de ordem política e não necessariamente jurídica. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que se entende que questões relacionadas a profissionais liberais são da competência da Justiça do Trabalho, frisa-se, o que não ocorre hoje, né? Hoje o STJ definiu que, por meio da súmula 363, que a competência é da Justiça Comum, você está remetendo a uma justiça de caráter muito mais social, preocupada com o trabalho humano, a solução dessas controvérsias. Então, politicamente, para os poderes hegemônicos, né, dentro da nossa sociedade, neste nosso contexto, é mais interessante que essas questões sejam decididas por uma justiça menos social. Então, passa primeiramente por uma questão política. Porque poderia, sem sombra de dúvida, a partir da súmula da nova redação do artigo 114, dizer, mas o profissional liberal, ele presta um trabalho, né, ele executa uma atividade, ele é um trabalhador. Então, o artigo 114, inciso 1, diz que controvérsias decorrentes da relação de trabalho são da competência da Justiça do Trabalho, ponto. Então, poderia-se muito bem juridicamente defender que a competência era da Justiça do Trabalho, mas não foi isso que foi feito. Né? Então, na verdade, se entendeu que esse tipo de conflito deveria ser decidido pela Justiça Comum.
Está errada essa decisão? Não. Assim, juridicamente, é aquela coisa, o direito você pode defender juridicamente posições diametralmente opostas. Vai depender para onde você vai inclinar. Qual que é a decisão mais correta, qual que é a decisão menos correta? É difícil. Prisão, né, em segunda instância, qual que é a mais correta? As duas decisões juridicamente são defensáveis. Vai depender de elementos políticos, ideológicos, da sua visão de mundo. Ah, mas eu acho que tem que ser a partir da segunda instância, já tem uma decisão para combater a impunidade. Outra pessoa vai argumentar e falar, mas a Constituição diz que tem que transitar em julgado, né? A Constituição presume a inocência até o trânsito em julgado, e a possibilidade de riscos, né, de decisões equivocadas, em que você vai colocar uma pessoa na cadeia sem ela, né, merecer. Né? E nesse caso, pô, você está favorecendo os mais ricos, que vão poder recorrer, você não está favorecendo os mais pobres. Os argumentos, né, fora do campo jurídico são vários, mas juridicamente você consegue defender as duas posições, ainda que talvez uma seja preponderante em relação à outra, sob perspectiva meramente jurídica. Mas a gente sabe que as interpretações das normas, elas não são analisadas apenas sob uma perspectiva meramente jurídica, né? São vários ingredientes que são colocados, né, nesse grande emaranhado de engrenagens até sair a norma aplicável ao caso concreto. E aqui é a mesma coisa, né? Poderia se argumentar assim, olha, mas nesse trabalho prestado pelos profissionais liberais, existe uma relação de consumo, porque o destinatário final é a pessoa que tomou os serviços. Então, por existir uma relação de consumo, esta relação de consumo ela é preponderante em relação ao trabalho em si, e isso deve ser julgado pela justiça comum. Ponto. É possível, entendeu? Então, juridicamente também é sustentável. Tanto é que, mesmo após a emenda constitucional 45 de 2004, após a euforia toda, se essas questões de profissionais liberais deveriam ser decididas pela Justiça do Trabalho, poucas ações vieram. A própria sociedade não deu uma resposta positiva à ampliação da competência pela Justiça do Trabalho. Poucas ações vieram para a Justiça do Trabalho. E aí, depois se firmou o entendimento, olha, não, aqui não é da Justiça do Trabalho. Beleza? Mas, dando continuidade, então, assim, em resumo, né, que foi o que a gente basicamente discutiu na aula passada, a competência no que se refere ao inciso 1 do artigo 114, ampliou muito pouco. Ampliou, houve uma singela ampliação. Mas, atualmente, a Justiça do Trabalho, né, o seu grande cliente, a palavra ruim, né, para falar, são empregados, continuam sendo empregados. A gente até brinca que, na verdade, não é nem uma justiça do trabalho, é uma justiça de desempregados, que a maior parte desses empregados já não se encontram mais com aquele vínculo empregatício mantido, porque o empregado ele tem receio de ajuizar uma ação durante o vínculo empregatício por medo de sofrer algum tipo de represália do empregador. Então, a maioria daqueles que procuram a Justiça do Trabalho são empregados, desempregados, né? Há uma típica relação de emprego. Em relação aos outros tipos de trabalho, é muito raro. Eu conto nas mãos, né, nos dedos das mãos, ações típicas de estagiário. Um estagiário querendo um direito do estagiário. É mais comum o estagiário querer o vínculo empregatício por dizer que o estágio é fraudulento. Só que aí ele está vindo na condição de empregado. Hipoteticamente, a gente vai entender, opa, ele está dizendo que houve fraude, então é a competência típica da Justiça do Trabalho mesmo. Porque ele se coloca na condição de empregado. Quem tem competência para dizer que tem emprego ou não, tese é a Justiça do Trabalho. Em tese, né? O Supremo andou dando umas rateadas no caso de servidores públicos, que entendiam que o contrato era nulo e que deveria ter uma relação de emprego. Mas ali era uma situação mais específica. Eu nunca peguei, por exemplo, uma ação de um cooperativado contra a sua cooperativa, não dizendo que aqui
houve uma fraude, né? Eles me obrigaram ou só me contrataram dessa forma, mas eu nunca fui um cooperativado, eu não tenho uma relação de igualdade entre os outros cooperativados. Aqui é uma empresa hierárquica como numa relação tipicamente empregatícia. Porque aí, mais uma vez, é a mesma história do estagiário. Vem um cooperado ou cooperativado na condição de empregado, aí é competência típica pedindo vínculo empregatício. Mas eu nunca peguei uma ação, por exemplo, de um cooperativado, olha, aqui esse direito que eu tenho, não na condição de empregado, mas na condição de cooperativado, não foi observado. Né? Eu nunca peguei um caso de trabalhador voluntário. Então é importante vocês terem a dimensão da teoria e da prática. Na teoria, um caso de trabalho voluntário subordinado, né, é voluntário porque ele não recebe dinheiro. Não é oneroso. Mas há uma subordinação. Lá o pastor da igreja, o padre, o gerente da ONG, né, o ativista, enfim, fala, você faz isso, você faz aquilo, você vai lá na rua, você vai fazer... Ele organiza todo o modo de trabalho, só não tem dinheiro envolvido. Eu entenderia que a competência da justiça do trabalho, sem sombra de dúvidas. É uma relação de trabalho, inclusive subordinada. Agora, eu nunca peguei um caso assim. E pode existir, né? Tá realizando trabalho voluntário na rua, numa manifestação, por exemplo, e é agredido, ou tá lá na igreja e escorrega, machuca o pé, tem um acidente. Quem vai dirimir esse conflito? Um acidente por culpa lá da igreja, digamos assim. Quem vai dirimir esse conflito? Entendeu? Pode existir o conflito. Eu nunca peguei. Então, assim, a gente defende que a competência da justiça do trabalho, mas na prática são também situações que não vêm. Por isso que eu preciso avisar para os senhores que a competência em relação a essas três questões, né, cooperativado, trabalho voluntário, não está bem definida. O TST tem lá uns casos de estagiário, que é o mais comum desses três, mas não está bem definido. Tá? Não está assim consolidado, que eu posso bater o pé e falar, olha, está tranquilo, tá. Não tem nada tranquilo. Hoje o que eu posso afirmar para vocês é que em relação ao inciso 1, praticamente nada mudou, né? A competência continua sendo daquela ação envolvendo empregado e empregador decorrente da relação de emprego. Ponto. A relação de emprego, né, caracterizada por subordinação, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade, assim por diante. Tá? Agora, existem outros incisos, isso é importante mencionar, que aí sim houve uma modificação. Não é o caso do inciso 2, tá? O inciso 2 só veio a explicitar a competência da Justiça do Trabalho em relação a ações que envolvam o direito de greve. Nós já tínhamos, mesmo antes da emenda constitucional, porque a greve envolve relação de emprego. Não tem diferença. Na verdade, são empregados que paralisam suas atividades em prol de, né, uma pauta de reivindicações. Esse conflito, né? Tá bom, eles pararam de trabalhar. A empregadora está tendo prejuízo. Quer que declare a greve ilegal. Porque a greve não está observando, né, os requisitos formais da lei de greve. Não houve o anúncio com o tempo de antecedência determinado em lei. É uma greve, a atividade essencial. Não houve não houve a preocupação dos grevistas de deixar um efetivo com o empregador para que, né, a atividade essencial não parasse e assim não prejudicar a sociedade como um todo, enfim. O empregador se socorre a quem? Desde antes da emenda constitucional era na Justiça do Trabalho, que é uma questão, um conflito, né, essencialmente decorrente da relação de emprego. Aí talvez não envolvendo a figura do empregado, mas sim a figura do sindicato, né, do coletivo de empregados, da empresa e assim por diante. E aí pode ser qualquer tipo de discussão envolvendo greve, que não seja criminal, claro.
Legalidade ou não da greve. Olha a súmula 189 do TST. Ações possessórias relacionadas à greve. Os grevistas tomaram o prédio lá da empresa. A agência bancária, não querem sair, fizeram um cordão de isolamento, não deixa ninguém passar. Aí já é um abuso. Ou não. Depende, né, do juiz, digamos assim, né? Mas se não, tem juiz que entende assim, olha, mas se você esvaziar por completo a possibilidade deles se manifestarem dessa forma, quer dizer, o direito de greve fica prejudicado. Tem gente que já entende, não pode, né, fazer barricada, não pode impedir o acesso de quem não quer aderir à greve. Esse é o entendimento majoritário. Né? Você não pode impedir o acesso. Pode fazer a greve e tal, tudo bonitinho, mas quem quiser trabalhar, pode trabalhar. O direito é de fazer a greve e também de não fazer. Existe o direito negativo de não aderir à greve, se você assim não entender. Ações indenizatórias decorrentes do movimento paredista. Né? Os grevistas quebraram tudo lá na empresa. Os grevistas ficaram sem trabalhar durante 30 dias. A lei de greve fala que o contrato está suspenso, portanto, sem salário. Sim, mas houve um acordo de que não haveria desconto. Só que esse acordo não foi cumprido. Quem decide isso? Ou diz que houve um acordo, mas a empresa diz que não houve esse acordo. O líder sindical agrediu lá o diretor da empresa. Líder sindical lá, o dirigente sindical tem garantia no emprego. Foi ajuizado um inquérito para apuração de falta grave. Para rescindir o contrato deste líder sindical, deste dirigente sindical que tem garantia no emprego. Eu peguei já 2 casos assim, ou 3. Competência da Justiça do Trabalho. Aqui, quando falar em greve, a gente não vai ter a competência apenas em relação aos servidores estatutários temporários, né? Aquela situação. Como já não temos competência para dirimir conflitos relacionados a servidores estatutários e temporários, eu nunca vi greve de servidor temporário, né? Mas enfim. Mas como não temos competência para dirimir esse conflito, o entendimento é que também não teríamos competência para dirimir conflitos relacionados às greves desses servidores. Então, se a greve é de servidor estatutário temporário, justiça comum. Se a greve é de empregados públicos, justiça do trabalho. Então, greve lá do pessoal do Banco do Brasil, dos bancos, né? Em geral, banco privado, banco. Até porque o setor para como um todo, né? Seja banco público ou banco privado. Então, lá está o pessoal do Bradesco, junto com o pessoal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, competência da Justiça do Trabalho, porque são empregados públicos. Agora, greve do Banco Central, que é uma autarquia, servidores estatutários, aí a competência não é da Justiça do Trabalho, é da Justiça Comum. Beleza? Alguma dúvida relacionada à greve? Então, sigamos. Professor, licença. O que seria esse movimento paredista, quando se diz paredista? Movimento paredista é de parar, movimento que para, é greve. Onde é que está aí o movimento paredista? Ah, sim, greve. Ah, tá, que ele coloca entre parênteses danos materiais, a indenização. Olha o ponto e vírgula aí. Então, ações decorrentes da greve. Vai ficar fácil. Tá? Aí, ações envolvendo o pedido de indenização por danos morais e materiais. Entendeu? Vamos lá. Ações sobre representação sindical. Inciso 3, bem amplo. Aí houve uma ampliação, tá? Houve uma ampliação da competência. Nós não tínhamos competência para dirimir conflitos envolvendo contribuições sindicais, para envolvendo
qual sindicato representa, por exemplo, vocês sabem, né, de direito do trabalho 1, é que vigora o princípio da unicidade sindical aqui no Brasil. Então, só pode ter um sindicato representando determinada categoria dentro de uma determinada base territorial. De bases territoriais diferentes, tudo bem, pode ter sindicatos diferentes. Mas, por exemplo, no Distrito Federal, somente pode ter um sindicato representando os bancários. E aí vem criado um outro sindicato representando os caixas bancários. Opa, mas aquele sindicato anterior representa todos os bancários. Quem vai dirimir esse conflito para saber se esse novo sindicato pode representar os caixas bancários? Antigamente era a Justiça Comum, estadual, e agora, sem sombra de dúvidas, é a Justiça do Trabalho por força do inciso 3. Faz mais sentido mesmo a Justiça do Trabalho dirimir esse tipo de conflito. Vamos supor que existe um conflito entre esse sindicato está vinculado à Federação X ou à Federação Y. Justiça do Trabalho que decide. Um sindicato quer desmembrar em 2. E é lá uma discussão entre eles, né? Todos problemas entre sindicatos, nesse caso. Então, questões intersindicais. Um sindicato quer se unir ao outro. Só que tem uma turma não querendo essa união, essa fusão, e né, dentro do sindicato tem outra querendo. Quem dirime esse tipo de conflito? Justiça do Trabalho. Questões intrasindicais dentro do sindicato. Por exemplo, problemas na eleição dos novos dirigentes sindicais. Existem 3 chapas, uma impugna a outra, dizendo que está tendo fraude, aquela confusão toda, né? A comissão não aceitou a candidatura. Uma vez aconteceu isso, né? A chapa foi fazer a sua inscrição, só que ela chegou 2 minutos depois do horário marcado. E diz ela que se perdeu lá no prédio do sindicato. Meio estranho, né? Porque se são pessoas dentro daquele sindicato e, bem ou mal, se envolveram direto e indiretamente, deviam conhecer o sindicato. Mas, enfim, foi essa alegação, diz que não tinha sinalização. Olha o nível de conflito. Por 2 minutos. E aí a comissão falou assim, não, passou o tempo. São 8h02, 22, sei lá, né, 20 horas e 2 minutos. E aqui, segundo o que foi determinado pela comissão eleitoral, as inscrições seriam recebidas até 20 horas. E aí, então, não aceitamos a inscrição. É aquela confusão, não sei o quê. Quem decide esse conflito, independentemente do mérito? Às vezes, o sindicato tem lá dizendo, olha, porque o que acontece? Quando o dirigente sindical ele é eleito, o contrato dele com o seu empregador fica suspenso. Tem empregador que continua pagando, né, uma política de boa vizinhança. Tem empregador que fala, o problema é seu, você que se eleger, o contrato está suspenso, você se vira lá com o sindicato. E aí é o sindicato que paga, né, os honorários para esse dirigente sindical, já que o contrato com o seu empregador está suspenso. Vamos supor que tenha, uma vez eu peguei um caso desse, né, foi um único caso que eu peguei assim, que o sindicato dizia que ia continuar pagando o FGTS do dirigente sindical, já que o contrato estava suspenso e estava sem receber o FGTS. E aí não pagou. Entendeu? E aí, eu não sei se foram sucessores desse dirigente sindical, não me lembro, ajuizou uma ação contra o sindicato dizendo, olha, ele tem um direito aqui de dirigente sindical que o próprio sindicato previa, que não foi respeitado. Às vezes, questões relacionadas à anulação de uma assembleia, que não tem um quórum mínimo determinado, aquela confusão, assinaturas falsas, normalmente são controvérsias bem enroladas. Mas quem tem competência para discussão desse tipo de questão é a Justiça do Trabalho. Cobrança das contribuições sindicais, assistenciais, confederativas, né? A gente sabe que para fazer parte de um sindicato existem algumas cobranças, né, para manutenção daquele sindicato e das suas atividades. Questões relacionadas a essa cobrança também são decorrentes, são da competência da Justiça do Trabalho. Danos morais decorrentes da atuação inadequada do sindicato como substituto processual, né? Às vezes o sindicato atua em substituição
dos próprios membros da categoria, né? Então, ao invés de eu, Cristiano, ajuizar minha ação individual, o sindicato ajuiza para todos nós, que somos seus representados, né? E vamos supor que há uma atuação inadequada do sindicato na condução desse processo, causando prejuízo a essas pessoas. Então, enfim, a competência é da Justiça do Trabalho, na minha avaliação. E aqui, exemplo do que ocorre com greve, a tendência que tem se observado é que quando envolver sindicatos de servidores estatutários, seja para greve, seja para outras questões de representação sindical, a competência não é da Justiça do Trabalho. Isso acabou sendo decidido aqui no RE, né, virou o tema 994 do STF, 1089282, né, era uma ação de cobrança de contribuição sindical de sindicatos de servidores públicos estatutários. Aí se entendeu que a competência era da Justiça Comum. Na minha avaliação, de forma equivocada, né, porque não faz sentido você entender que a Justiça do Trabalho é competente para questões referentes à contribuição sindical de empregados privados e não entender para os servidores, para sindicatos de servidores estatutários, porque a questão vai ser essencialmente a mesma. É devida aquela contribuição ao sindicato, independentemente se é de empregados privados ou servidores estatutários. E tudo está previsto na CLT. Então não faz muito sentido você afastar a competência da Justiça do Trabalho, mas foi afastado. Então, para ficar claro para vocês, o corte é questões de greve ou envolvendo sindicatos de empregados, competência da Justiça do Trabalho. Questões envolvendo greves e representação sindical de servidores estatutários, a competência não é da Justiça do Trabalho. Beleza? Alguma dúvida? Beleza. E aí, o próprio inciso 4 fala que a Justiça do Trabalho tem competência para apreciar mandato de segurança, habeas corpus, habeas dados, claro, desde que envolva a competência material dela. Né? Por exemplo, envolva questões referentes a empregados. Né? Então, o mandato de segurança que surja dentro de um contexto envolvendo um conflito de empregado, a competência da Justiça do Trabalho. O mandato de segurança que envolva um conflito envolvendo servidor estatutário, a competência não é da Justiça do Trabalho. É um inciso assim meio esquisito, porque são ações, né? E aí eu acho que o Constituinte Derivado só quis dizer o seguinte, olha, não é porque é um mandato de segurança, um habeas corpus, um habeas data, que fica afastado da competência da Justiça do Trabalho. Se envolver, né, no fundo, no pano de fundo, uma controvérsia de um empregado ou empregador, a competência da Justiça do Trabalho, independentemente do tipo de ação constitucional envolvida. Então, por exemplo, um caso de mandato de segurança bobo, né? O juiz indeferiu lá uma prova. Essa decisão, segundo a legislação processual trabalhista, não é recorrível de imediato, é uma decisão interlocutória, cabe um mandato de segurança. E aí, esse mandato de segurança vai ser decidido dentro da Justiça do Trabalho, porque, né, ele surge a partir de uma decisão que foi dada por um juiz trabalhista. Não faria sentido nenhum, né, ser impetrado mandato de segurança na Justiça Comum, até porque o juiz da Justiça Comum não tem, digamos, prevalência e não se sobrepõe ao juiz do trabalho. Né? Na verdade, estão em planos iguais. Uma questão envolvendo habeas corpus. Hoje em dia ficou muito raro isso aí. Mas no passado, antes da decisão do Supremo, né, até juntei aqui, se entendia que a prisão do depositário infiel era permitida. Aí depois isso foi consolidado no sentido de que, olha, não tem prisão do depositário infiel. Então, praticamente se esvaziou a figura do habeas corpus na Justiça do Trabalho.
Mas no passado, quando se prendia ou tinha uma ordem de prisão do juiz trabalhista para o depositário infiel, era aquele caso assim, ó. Vai lá o oficial de justiça para penhorar bens de uma determinada empresa, aí penhora o maquinário e tal, e é muito caro remover. O ideal é que se removesse esses bens para colocar lá no depósito, né, do leiloeiro, e, enfim, aí o leiloeiro ficaria responsável pela guarda desses bens. Mas muitas vezes isso não era conveniente, né? Seja pelos custos que isso representaria, seja porque se você remove aquilo, você praticamente acaba com a empresa. Imagina que a empresa ela tem uma única máquina, né, que na sua operação toda depende dessa máquina, você vai e remove a máquina. A empresa vai sobreviver de quê? Como é que ela vai pagar o restante, os outros empregados que ajuizaram a ação trabalhista, os outros credores, inclusive não trabalhistas. Então não era adequado se fazer isso. Daí, por que o oficial de justiça fazia? Você pegava lá alguém da empresa, né, via com a direção da empresa, e falava assim, olha, você vai ficar responsável pela guarda desse bem. E, às vezes, a direção da empresa, estrategicamente, colocava lá um empregado não muito qualificado na estrutura funcional da empresa, né, uma das ocupações de piso, digamos assim, para ser o responsável. Esse empregado era mandado embora, o que ele ia fazer? Ele ia pegar o maquinário, não tinha condição de assumir aquele ônus, né? Aí ele era mandado embora, né, depois de alguns anos, enfim, meses, não interessa, circunstâncias da vida. Aí quando a Justiça do Trabalho fala assim, ó, tá prontinho agora para a gente leiloar esse bem, né? Leiloar esse bem. Aí, quando o oficial de justiça ia remover o bem já não estava mais lá. O carro tinha sumido, o computador tinha sumido. Aí ele olhava assim, opa, quem ficou como responsável desse bem? Fulano de tal. Ah, ele é depositário infiel, ele não cumpriu. Era assim, quase uma maldade, né? Que o sistema gerava. Aí vinha lá o cara que nem sabia de nada, nem lembrava que era depositário fiel do negócio, né? E aí era preso. Tinha uma ordem de prisão. Aí vinha habeas corpus para, né, explicar, olha, e o habeas corpus decidido pela Justiça do Trabalho. Tá? Só que agora o Supremo entendeu que não tem mais prisão de depositário infiel, e isso praticamente se esvaziou. Então essa figura aqui tem lá a previsão de competência da Justiça do Trabalho, mas é uma figura que está completamente esvaziada. Há um tempo atrás, usaram a figura do habeas corpus para um caso de transferência de jogador de futebol, aí, até bem conhecido ele. Ele queria se transferir para um clube, o clube falou, opa, o clube que ele ainda fazia parte, falou assim, opa, né, você não pode ser transferido, porque tem aqui o nosso contrato e tal. E aí os advogados criativamente disseram, o direito de ir e vir desse jogador está sendo cerceado. Eu achei assim bem forçada a figura de habeas corpus, mas os advogados desse jogador já tinham tentado, por outros mecanismos, né, a liberação dele no primeiro grau, no segundo grau, né, entrou com uma ação, né, discutindo tal, o juiz indeferiu a liminar. O fato é que o jogador ia ficar sem poder jogar por um clube e pelo outro. Não é que ia poder, ele poderia até jogar pelo outro, só que tinha que pagar a multa, né? E aí os advogados criativamente quiseram levar isso para o TST, até para tentar negociar, fazer um acordo. E foi exatamente isso que aconteceu. Levaram a discussão para o TST por meio de um habeas corpus, alegando que o direito de ir e vir do empregado estava cerceado, e não estava, ele podia ir para onde ele quisesse. Agora, tinha que cumprir o contrato, tinha que pagar. Não é que estava sendo cerceado ou impedido. Cerceado talvez sim, mas impedido não. Ele podia se transferir, desde que pagasse o que estava previsto no contrato. Bem, aí ficou aquela discussão, jogador parado, jogador caro, parado, não é interessante nem para o clube, né, em que ele ainda está vinculado, nem para o clube futuro, porque o jogador né, não joga, vai diminuindo o rendimento, e né, todo mundo sai perdendo, o jogador e os dois clubes. Eles fizeram um acordo, acabaram fazendo um acordo. Então, embora de juridicidade duvidosa, acabou que o resultado foi alcançado, né, pelos advogados. Usaram a criatividade para conseguir liberar o jogador e conseguiram por meio de um acordo. De todo modo, se a questão de fundo envolver relação de emprego,
havendo um habeas corpus, ainda para dizer que o habeas corpus não é a ação adequada, para extinguir o processo sem resolução de mérito por falta de interesse de agir, né, pela via inadequada, eleita, a competência é da Justiça do Trabalho. Agora, habeas corpus de questões criminais, obviamente, a Justiça do Trabalho não tem competência. Mesma coisa habeas data, né, que é aquele instrumento, aquela ação constitucional para buscar informações sobre cadastros funcionais, né, que o empregado não tem acesso, enfim. Eu nunca peguei, não me recordo de pegar, acho que talvez uma vez só, uma ação envolvendo essa questão. Mas se envolver dados, né, de empregados decorrentes da relação de emprego, claro, a competência é da Justiça do Trabalho. Beleza? Matheus. Professor, bom dia. Bom dia. Professor, imagine a situação do seguinte: caso um trabalhador sofra um acidente de trabalho, mas daí, decorrente desse acidente de trabalho, ele precisa fazer uma cirurgia, porém o sindicato onde esse empregado é vinculado nega essa realização dessa cirurgia por justificar que ele não está vinculado ao plano de saúde. Aí o empregado impetra um mandado de segurança. Nesse caso, é a Justiça do Trabalho, que, no caso, faria o julgamento. Não seria um mandado de segurança, não seria um mandado de segurança, porque aí não tem autoridade coatora, né? Quem está impedindo o direito dele, pelo seu relato colocado, é o sindicato. O sindicato não é considerado uma autoridade coatora nesse particular, na minha avaliação, né? Posso estar equivocado. Mas essas questões envolvendo plano de saúde previsto em normas coletivas, eu acho que foi o caso que você colocou, porque às vezes o plano de saúde, pessoal, né, é o próprio sindicato que oferece, né, com auxílio do custeio por parte do empregador. Eles prevêem na norma coletiva, no acordo coletivo, na convenção coletiva, um custeio pelo empregador. Aí o sindicato vai oferecer o seu plano de saúde, seu plano odontológico e tal. Então, é uma questão daquelas limítrofes, né, que talvez não tenha resposta única, né, se for para a justiça comum vai ser de um jeito, se for para a justiça do trabalho vai ser outro, mas eu tenderia, sim, a reconhecer a competência da justiça do trabalho, porque é uma controvérsia que, no fundo, decorre da relação de emprego, da condição daquele trabalhador de empregado e membro daquele sindicato. Ainda que seja para a Justiça do Trabalho dizer o seguinte: olha, ele não é representado por esse sindicato, portanto, ele não faz jus a este benefício, né, oferecido pelo sindicato. Vejam que aí o conflito seria entre o empregado e o sindicato. Ué, professor, mas eu achava que a Justiça do Trabalho só tinha competência para dirimir conflitos entre empregado e empregador. Não. Quando a gente passou pelo artigo 114, a gente viu que a antiga redação do artigo 114, ela previa, sim, essa competência pessoal, né, entre trabalhadores e empregadores. E isso foi alterado na nova redação. Agora não se fala em conflito entre empregado e empregador. Se fala conflitos ou controvérsias decorrentes da relação de trabalho. E essa controvérsia de um benefício dado pelo sindicato aos membros daquela categoria ou aos seus filiados, né, nesse caso de assistência odontológica, aí vai ver como é que está a redação, mas provavelmente aos membros do sindicato, porque vai precisar de um custeio, às vezes até do próprio trabalhador, né, além do empregado. Esse tipo de conflito decorre da relação de emprego. Se ele não fosse empregado, ele não teria aquele direito. Ele só tem direito na condição de empregado e membro daquele sindicato, ou associado àquele sindicato. Tá? Mas obrigado aí pelo exemplo, um exemplo bem interessante. E eu acho que eu já peguei, sim, ação envolvendo algo muito semelhante a isso. Se não o plano médico, mas sim o plano odontológico, né, que às vezes o sindicato oferece. Mas é raro, porque é muito caro, né, o sindicato ter dentista, ter essas coisas todas para, de alguma forma, servir, né, aos seus filiados. Beleza, Matheus? Beleza, professor. Obrigadão pela resposta. Que isso. Bem,
Aí o inciso 5 fala em conflito de competência, claro, né? Às vezes tem conflito de competência entre juízes trabalhistas, né? O juiz trabalhista diz que um diz que é competente, outro diz que não é, especialmente entre TRT e Tribunal Regional e juiz do trabalho, esse tipo de conflito que envolva órgãos da Justiça do Trabalho, a competência sempre é da Justiça do Trabalho. Né? Agora, se envolver juízes, né, de ramos do judiciário diferentes, né, aí a competência já passa a ser agora do STJ. Né? A competência aqui já passa a ser do STJ aqui. Ó. Por exemplo, o juiz de direito aqui, ou um juiz federal, diz que era incompetente para apreciar determinado conflito e manda o processo para a vara do trabalho. Aí chega lá na vara do trabalho, mas essa competência material não é da Justiça do Trabalho. Aí suscita um conflito de competência aqui. Aí quem vai dirimir é o STJ. Mas nesse caso aqui, ó, e aqui também de investido da jurisdição trabalhista, né, para não ficar confuso, investido da juris trabalhista, a competência aqui se envolver só órgãos da Justiça do Trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho. Agora, envolve, por exemplo, uma ação que deveria ser ajuizada ordinariamente já no 2º grau, aí o TRT diz que é incompetente, manda para a Justiça Comum, alguém lá da Justiça Comum, TJ ou TRF, diz que é incompetente. Quem vai dirimir é o STJ por força, né, da Constituição Federal, artigo 105. Alguém pode dizer o seguinte, poxa, mas isso é injusto, né? É justo. Mas a competência é... Por que o STJ tem preponderância em relação ao TST, que são órgãos de Tribunal Superior? Questões políticas. Quiseram deixar a última palavra, não a última, mas pelo menos a palavra, né, inicial na mão do órgão superior da Justiça Comum. Pois não, Ana Luísa? Professor, então, para ser competência do STJ tem que ser juiz de diferentes ramos do direito, vamos dizer assim? Ramos do judiciário. Do judiciário, tá. Tipo, Justiça do Trabalho, algum órgão da Justiça do Trabalho com algum órgão da Justiça Estadual, algum órgão da Justiça do Trabalho com algum órgão da Justiça Federal. Beleza? Tá bom, obrigada. Mas tá lá. Isso aqui não precisava nem colocar mais ou menos o mesmo exemplo do mandato de segurança habeas corpus e habeas data. É uma questão procedimental que, se tiver inserido dentro da questão exclusivamente trabalhista, a competência da Justiça do Trabalho. Então, é um conflito entre dois juízes de trabalho, um conflito entre o juiz de trabalho e o TRT, um conflito entre TRT e TST. Isso vai ser decidido, né, pela Justiça do Trabalho. Agora, se envolver órgãos de ramos diferentes do judiciário, aí é do STJ. Beleza? Por isso que às vezes a gente vê assim, conflito de competência STJ. Você vai ver na projeção, tem algumas situações como essa aqui. Aqui, ó, esse aqui, por exemplo, ó, vou sublinhar. Olha quem decidiu, STJ. Porque envolvia ramos do judiciário diferentes. Beleza? É o STJ ou o Supremo, né? Porque o Supremo também, ao analisar o artigo 114, ele pode dirigir, ó, isso aqui é da competência dos trabalhos, isso aqui não é. Né? Em grau recursal também pode decidir algum conflito de competência, assim por diante. Penalidades administrativas. Aqui também houve uma alteração. Vou até sublinhar aqui onde houve alteração, né? Para ficar claro para vocês. Antigamente, né, com a redação antiga do artigo 114, nós não tínhamos competência para apreciar questões envolvendo penalidades administrativas. O que são essas penalidades administrativas? O auditor fiscal do trabalho vai numa empresa e verifica, opa, tem aqui alguém sem carteira do trabalho, né, aparentemente é um empregado. Aí, né, pede lá a documentação da contratação daquele trabalhador
não está com carteira realmente assinada, não tem documentação nenhuma, ele vai autuar e multa. Né? Porque quando se descumpre a legislação trabalhista, o auditor fiscal do trabalho, que é um servidor público estatutário do Poder Executivo, né, vinculado ao Ministério do Trabalho, ele vai autuar dentro do poder fiscalizatório do Poder Executivo. O Poder Executivo fiscaliza o cumprimento, né, das normas trabalhistas, e essa fiscalização é feita por meio desses auditores fiscais do trabalho, como o auditor fiscal normal, que vai lá numa empresa verificar se os tributos estão sendo pagos, se a previdência foi recolhida, assim por diante. Essa é uma outra carreira, né, que é dos auditores fiscais do trabalho. Aí ele chega em multa. A empresa não concorda com aquela multa. E aí quer discutir, quer anular o auto de infração. Quem analisa essa questão? Justiça do Trabalho. Nós temos uma vara aqui específica para isso, né, uma especialização, uma vara de execuções fiscais, ou esse auto de infração precisa ser executado, né, para que ele seja cumprido e a multa seja efetivamente paga. Quem que faz essa execução? Justiça do Trabalho. Tá? Para as outras questões tributárias, né, envolvendo, né, recolhimento de tributos, enfim, isso aí não é da competência do trabalho. Mas para as questões referentes às penalidades administrativas, sim. E nós não tínhamos antes essa competência, era da Justiça Federal. Aí nós temos a competência executória, né? A gente viu que aquele parágrafo 3º da antiga redação do artigo 114 foi, aliás, na verdade, acho que vem no caput, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui, bem como os litígios que têm origem no cumprimento de suas próprias sentenças, né? Quer dizer, a antiga redação deixava claro que a competência para executar as próprias decisões da Justiça do Trabalho era da própria Justiça do Trabalho, né? Isso daqui porque bem lá na origem, né, em 1900 e bolinha, quem executava as decisões, não da Justiça do Trabalho, mas as decisões trabalhistas era a Justiça Comum. Então, ao longo das mudanças constitucionais, né, das constituições, essa competência executória ela sempre era manifesta, sempre era expressa de uma maneira clara. Mas não há necessidade, porque, é claro, o juiz competente para executar é aquele que proferiu a decisão. Isso é norma, é princípio comezinho do direito, né? E embora, então, na nova redação não tenha mais de forma expressa, a gente continua com competência para executar as próprias decisões. Tá? Então, tem lá a sentença na fase cognitiva transitada em julgado. Quem vai executar isso? Justiça do Trabalho. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. E nós temos aqui competência para executar isso. Já antes da emenda constitucional 45 de 2004, nós temos competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias sobre as parcelas salariais que estão previstas, né, ou cuja condenação se encontra prevista nas sentenças trabalhistas. Súmula 53, súmula 368, item 1 do TST. Deixa eu ler aqui para vocês a súmula 368, item 1 do TST, para vocês entenderem. Olha o que diz o item 1 da súmula 368. A Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objeto do acordo homologado que integram o salário de contribuição. E aqui, pessoal, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro,
segundo a súmula 368, nós temos competência para o recolhimento das contribuições fiscais. Só que apenas daquelas parcelas salariais que são objeto ou da sentença condenatória ou do acordo homologado em juízo. Então vamos lá. Tem uma sentença trabalhista que transitou em julgado dizendo que tem que pagar, que o empregador tem que pagar horas extras. E uma indenização por danos materiais. Aí o que o juiz vai ver? Opa, horas extras é uma parcela salarial que que integra o salário de contribuição daquele empregado. Então, eu, juiz, vou determinar que aquele empregador, além das horas extras, pague o INSS de sua cota-parte, da cota-parte do empregador em relação a essas horas extras. Eu, juiz, vou determinar que aquele empregado pague a sua cota-parte do INSS daquelas horas extras que são objeto da condenação daquela sentença. Aí a indenização por danos morais. Indenização por danos morais não integra o salário de contribuição, então não tem INSS sobre indenização por danos morais. Então esse é o primeiro cenário. Segunda situação. O empregador, ele não reconheceu o vínculo empregatício de um determinado trabalhador. Mas ele, mês a mês, pagou lá o valor combinado com ele, R$2.000 por mês. Todos os meses. Aí este trabalhador entra com uma ação trabalhista pedindo o vínculo empregatício, para que o empregador seja condenado a pagar o 13º, FGTS, multa de 40%, aviso prévio, férias, assim por diante. Aí este empregado, lá na execução, fala o seguinte: opa, eu quero que recolha o INSS desse salário de R$2.000, porque o vínculo foi reconhecido, né? Desse salário de R$2.000, mês a mês. Quero também que recolha o INSS de horas extras, do 13º, né? Que, já que o vínculo foi reconhecido. O que o juiz trabalhista vai decidir com base na súmula vinculante 53 do STF e da súmula 368 e item 1 do TST? O 13º, o INSS sobre o 13º deve ser recolhido e vai ser executado aqui neste processo trabalhista. Cota parte do empregado, o empregado paga, cota parte do empregador, o empregador paga. Agora, o INSS dos salários que já foram pagos e que não são objeto da condenação da sentença, porque eles já foram pagos, o juiz não vai mandar pagar de novo. Esses salários já pagos e que não são objeto de condenação na sentença, a Justiça do Trabalho não é competente. Professor, não entendi, não concordei. Normalmente você não entende porque não concorda. Porque não faz sentido mesmo o STF fazer isso. A gente tem dificuldade de entender esta situação porque não faz sentido. Mas é simples. A Justiça do Trabalho tem competência para executar as contribuições previdenciárias e o imposto de renda apenas sobre as parcelas salariais. Então tem que fazer aquela divisão de direito de trabalho 2, direito de trabalho 1. O que é parcela salarial, o que é parcela não salarial. Mas das parcelas salariais que são objeto da condenação da sentença ou que são objeto do acordo, porque às vezes não tem sentença, tem um acordo entre as partes. Ó, vamos pagar aqui R$10.000, desses R$10.000, R$2.000 são de 13º, R$3.000 são de FGTS, R$1.000 é de multa de 40%, assim por diante. Aí você vai ver o que é salarial, aí sim, tanto do acordo como da sentença condenatória, você recolhe o INSS, cada um recolhe o seu. E já é determinado na execução. O que o juiz na prática faz? A cota parte do INSS do empregado, ele já deduz daquele valor que o empregado ia receber do empregador. A cota parte do empregador, o empregador vai ter que pagar. Então a gente já recolhe tudo, não é que a gente vai emitir uma guia, né, para que o empregador e o empregado paguem futuramente, não. A gente já recolhe tudo por eles. Já está com o dinheiro na mão, né? Aí diz, ó, isso aqui, que o empregado tem direito a receber 10 mil, mas eu vou tirar aqui R$1.000 para pagar o INSS aqui que ele deve da cota parte dele.
o empregador vai ter que pagar 10 mil para o empregado, mais, né, 1.500 de INSS. Então, a dívida do empregador é de 11.500. Aí a gente já determina que ele paga 11.500. Beleza? Dúvidas? Depois vocês dão uma olhada. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui a súmula vinculante 53 do Supremo. Que aí ela fica bem facinho. Aqui, ó. A competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal, alcança a execução de ofício, e é de ofício, tá? O juiz já manda, não precisa nem pedir para a parte, quer que recolha o INSS? Não, já é de ofício, porque a própria Constituição assim determina. Então, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Quando se fala ao objeto da condenação, está dizendo que aquelas parcelas salariais que foram pagas espontaneamente durante o vínculo empregatício e que não são objeto de condenação na sentença ou, né, no acordo homologado pela Justiça do Trabalho, não é da competência da Justiça do Trabalho executar isso. E como é que se faz? Provavelmente o INSS vai ter que autuar esse empregador, né? Vai pedir para ele recolher com multa, aquela coisa toda. Aí vai depender da estrutura do Estado. Ou até o próprio interessado, né? O empregado vai ter que provocar, né, o recolhimento disso, mas fora da Justiça do Trabalho. Não faz nenhum sentido, como eu falei para vocês, eu acho que na primeira aula. Isso. Se a Justiça do Trabalho já calculou, já está com a mão na massa para determinar o recolhimento de contribuições previdenciárias, por que não recolhe logo? Inclusive daquelas parcelas que não são objeto de condenação. É porque não é interessante para alguém. Isso. E não é interessante para quem? Certamente para o setor econômico. O setor econômico não quer ter esse custo. E aí o setor econômico sabe que se a gente determinar que o INSS tem que tomar toda essa providência para executar essas contribuições, provavelmente o INSS não vai ter braço para fazer isso, e aí ninguém recolhe nada. Tá vendo como é que o sistema é feito para não funcionar? Tá vendo como é que a Justiça do Trabalho ela não é tão protetiva assim? Isso é muito discurso. Se a Justiça do Trabalho, quando eu falo Justiça do Trabalho, eu estou ampliando bem o conceito, não estou falando só do ramo judiciário. Estou falando, se o sistema de Justiça do Trabalho fosse protetivo, pensasse de uma maneira lógica, justa, o lógico era a Justiça do Trabalho já determinar o recolhimento de opa, teve reconhecimento de vínculo empregatício aqui, tudo bem que os salários já foram pagos, não vai ser objeto aqui dessa sentença. Não vou determinar o pagamento de novo de salários que já foram pagos. Mas eu já calculo o INSS dele, porque eu sei que não foi recolhido. Já está lá, tudo bonitinho, fácil para nós. Só fazer um cálculo a mais. Vai usar a mesma máquina estatal para recolher de vez. Você corta caminho. Mas isso não é interessante para o setor econômico. Não é interessante. Então, assim, a gente tem que olhar essas afirmações sempre com muita cautela, né? Porque quando a gente analisa na prática, a gente vê que quem manda normalmente na legislação, nas decisões, são interesses, né, normalmente de poderes ou de setores que são fortalecidos na nossa sociedade. Mas é a vida, né? Vamos tocando. A súmula 454 da ST diz que aquele seguro de acidente do trabalho, a competência é da Justiça do Trabalho para recolhimento também, porque esta parcela, né, seguro de acidente do trabalho, tem natureza de contribuição para o INSS. Então, aqui, quando fala-se em contribuições previdenciárias, inclui também lá o valor relacionado ao seguro de acidente do trabalho. Agora, não inclui
as contribuições previdenciárias destinadas a terceiro, né? A SESI, SESC, SENAI, SENAT, porque se entende que não são naturezas, né? Que são parcelas que não têm, né, a natureza de contribuição para o INSS. Não vai para o INSS esses valores, ó. Ó para onde que vai? É para terceiros. Então, refugiria a competência da Justiça do Trabalho. Conflitos que determinam, perdão, a competência para executar essas contribuições destinadas a terceiros das parcelas salariais. Mais uma vez, favorecendo quem? O SESI, o SESC, o SENAI? Não. Favorecendo o setor econômico, que é pagamento, né? Porque vai ter que movimentar de novo, né, a máquina para recolher essas contribuições. Competência para falência e recuperação judicial, né? Vamos supor que uma determinada... vamos colocar nem para, em falência, né? A falência. De empresas. Pela situação, a ação foi ajuizada em face de uma empresa. Vou colocar até executória aqui para ficar mais claro. A competência executória, né, de empresas falidas ou empresas de recuperação judicial. Vamos supor que o empregado ajuizou uma ação em face de uma massa falida. A fase toda de conhecimento é da competência da Justiça do Trabalho, que é ela que vai dizer se tem direito ao 13º, às férias, né, as parcelas em si. Mas quando for para executar essa massa falida, o STJ entendeu que a competência não seria da Justiça do Trabalho, porque precisa-se pegar todos os bens dessa empresa, fazer o juízo universal e aí se distribuir, né, esses valores de acordo com as faixas, né, com as classes de credores privilegiados. Claro, da justiça dos credores empregatícios e também de assistentes de trabalho estão no topo, né, das faixas que tem o privilégio de receber primeiro, dentro de um limite estabelecido, né, por salários mínimos, mas, de todo modo, a Justiça do Trabalho não vai poder avançar nessa execução de empresas que se encontram em falência ou em recuperação judicial. O TST, por outro lado, isso, por conta do juízo universal da falência, porque aí vai ter que pegar todos os bens daquela empresa e vai, ó, primeiro eu vou pagar os... Imagina se a Justiça do Trabalho lá aqui, né, na Justiça do Trabalho, digamos assim, chega e fale o seguinte: opa, eu já vou executar aqui 10 mil reais. Aí o outro juiz trabalhista, 10 mil reais. Quando você vê, né, não foi observado digamos assim, essa distribuição entre os devidos credores de uma maneira organizada. Então, é mais ou menos dentro dessa lógica. Não é que não se poderia fazer, acho que até é defensável que se faça, dentro daquela lógica que são duas decisões diametralmente opostas, mas, assim, em tese, seria até possível, né? Mas o fato é que assim se entendeu por interpretação sistemática aí da lei de falências, de recuperação judicial, junto até com a TST, que diz que digamos assim, se poderia avançar até o momento de decretação da falência e da recuperação judicial. Mas isso já está pacificado, o STJ já definiu, né, que o STJ e o STF já decidiu que a competência, né, executória não seria da Justiça do Trabalho. Então, poderia se avançar ali até o momento em que se reconhece qual é o valor devido. Tá bom, essa empresa, essa massa falida, deve para esse empregado 50 mil reais. Poderia, até esse momento, ficar na Justiça do Trabalho, mas depois, né, uma vez definido o crédito daquele empregado, isso deveria ser remetido por meio de uma certidão de crédito ao juízo universal da falência ou, né, aonde aquela recuperação judicial esteja tramitando. Tá? Então, não é que não se possa iniciar, quer dizer, existem momentos de... Como é que a fase liquidatória não se considera como ainda uma fase pertencente ao processo de execução? Mas, de todo modo,
a gente poderia avançar até o momento de definir. A gente, quando eu falo Justiça do Trabalho, poderia avançar até o momento em que se define qual é o valor do crédito devido àquele empregado que ajuizou a ação trabalhista. Depois, né, essa execução ou a satisfação da decisão trabalhista deve ser feita aí pela Justiça Comum. Nós temos também a questão referente ao poder normativo da Justiça. Pois não, Ana Luísa? Professor, então esse entretanto que o senhor coloca aí embaixo, eu não entendi esse desde que em desfavor dos sócios da empresa. Então, porque aí, aqui, ó, entretanto, mesmo com a decretação de falência ou recuperação judicial, é possível a execução continuar na Justiça do Trabalho desde que em desfavor dos sócios da empresa ou outra empresa do grupo econômico, ou sucessor da empresa. Porque aí a execução não seria dirigida mais à massa falida ou à empresa de recuperação judicial. Aqui, a execução está sendo direcionada para o sócio da empresa que não tem esse privilégio, né, entre aspas, de que o seu processo tramite lá no juízo de falência de recuperação judicial, ou para uma outra empresa do grupo econômico que não esteja em falência e recuperação judicial. Entendeu? É porque aí a pessoa que está sendo executada, que aí é uma responsabilidade solidária, já não é mais a empresa em falência e recuperação judicial. É uma outra empresa. Sim, aí teria que ter a desconsideração da personalidade jurídica, que, em tese, né, pode ser feita a qualquer momento, em princípio. Mas tem todo um incidente. Então, é exatamente isso. Vamos supor que a empresa está em recuperação judicial. Aí foi feita a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa. E aí se entendeu que, efetivamente, os sócios devem ser responsabilizados. Foi acolhida a desconsideração. Então, nós temos agora, como executados, né, a empresa de recuperação judicial e os sócios, cada um dos sócios. A execução na Justiça do Trabalho pode ser direcionada aos sócios. E não mais aguardar a solução no juiz, né, da vara de falências e recuperação judicial, que é na Justiça Comum. Então, nesse caso, poderia acontecer, porque aí a execução na Justiça do Trabalho não seria em desfavor de uma empresa em tese que está falida ou em recuperação judicial, seria em desfavor do sócio. Então, se por acaso conseguir bem desse sócio, ele pode, o juiz trabalhista pode direcionar a execução para este sócio, claro, mediante o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Entendeu, Ana Luísa? Entendi, sim, professor. Obrigada. E se eu podia repetir rapidinho só a contribuição previdenciada para o terceiro, que eu não entendi muito bem. É porque a competência executória da Justiça do Trabalho é para as contribuições, né, destinadas ao INSS. E como essas contribuições são destinadas a terceiros, que não são o INSS, SESI, SESC, SENAI, aí a competência não é da Justiça do Trabalho. Entendeu? Entendi. São aqueles que excluem o INSS, então, né? A parte, agora sim. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. E, finalmente, o poder normativo aqui da Justiça do Trabalho, né? Que é aquela situação quando os sujeitos coletivos, eles suscitam um dissídio coletivo e a Justiça do Trabalho precisa resolver quais serão as condições coletivas que vigorarão no âmbito daquela categoria, durante o prazo de sentença normativa. Né? Lembrando que os instrumentos coletivos são acordo coletivo, convenção coletiva e sentença normativa. Então, a sentença normativa é fruto do poder normativo da Justiça do Trabalho. E aí a Justiça do Trabalho vai dizer o seguinte, vai fazer basicamente o que os sindicatos fariam, claro, com algumas limitações, quando eles fazem um acordo ou uma convenção coletiva. A sentença normativa vai dizer o seguinte, olha, o reajuste vai ser tanto. No passado, essa categoria tinha um acordo de compensação de jornada, então, defiro, né, que o acordo seja mantido, e assim por diante. Mas para que a Justiça do Trabalho exerça esse poder normativo, é necessário que haja comum acordo entre os sujeitos coletivos envolvidos, entre os sindicatos dos trabalhadores da empresa, entre os sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos dos empregadores.
E aí, volto a dizer o que eu falei no primeiro encontro. A sentença normativa, que é fruto do exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho, ela tem uma natureza híbrida, porque ela tem corpo de decisão, é uma decisão judicial, é um acordo, né? Porque o poder normativo é exercido originariamente ou no TRT ou no TST, a depender da base territorial do sindicato. Se a base territorial dos sindicatos envolvidos não ultrapassar o âmbito, né, da competência territorial de um TRT, esse dissídio coletivo vai ser sustentado no próprio TRT. Então, vamos supor, sindicatos, né, do Distrito Federal, apenas do Distrito Federal. O TRT tem jurisdição sobre todo o Distrito Federal, o TRT da 10ª, então esse dissídio coletivo vai ser suscitado no próprio TRT da 10ª. Mas vamos supor que os sindicatos envolvam mais de um TRT, as bases territoriais de mais de um TRT. Esse dissídio coletivo vai ser suscitado originariamente no TST. Que aí é a questão da competência funcional, né? Mas, enfim, uma vez suscitado, aí o TRT, né, mediante o órgão que foi estabelecido no seu regimento interno, no caso do TST, a seção de dissídios coletivos, vai dirimir esse conflito. Vai dirimir o conflito dizendo, olha, aqui a cláusula 1, reajuste de tanto, cláusula 2, acordo de compensação, cláusula 3, vale transporte, vale alimentação de tanto. Vai ser basicamente isso. Então tem corpo de decisão, parece uma decisão, mas a alma é de norma, como um acordo coletivo, como uma convenção coletiva. O acordo e a convenção coletiva tem corpo de acordo, né, de contrato, mas dentro ali existe como se fosse uma norma, que vai ser aplicada para todos os empregados daquela categoria. Então, genericamente para todos os empregados daquela categoria, de forma abstrata para todos. Não vai ser aplicado para o cristiano só, não. Vai ser aplicado para todos que estão dentro daquela categoria. Por isso que a gente fala em poder normativo. Não é que a Justiça do Trabalho vai fazer uma lei que vai valer para todos os empregados do país. Não. Isso é papel do Congresso Nacional. Mas a Justiça do Trabalho, ela pode estabelecer condições abstratas, aplicáveis a todos os empregados de uma determinada categoria. O próprio texto constitucional limita a atuação do poder normativo ao dizer aqui, ó, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção, bem como as convencionadas anteriormente. Esse trecho final, bem como as convencionadas anteriormente, é interpretado no seguinte sentido: no exercício do poder normativo, a Justiça do Trabalho não vai poder criar condições que não foram estabelecidas anteriormente. Ela vai poder manter. Então, num acordo, numa convenção coletiva, tinha lá a previsão de acordo de compensação de jornada. A Justiça do Trabalho pode manter esta cláusula na nova sentença normativa. Mas ela não vai poder criar, olha, crio porque os desembargadores da vez entenderam que era muito legal criar um 14º salário para todos os trabalhadores daquele ramo. Acham muito justo isso. Eles não vão poder fazer isso se esse direito não foi convencionado em outras convenções coletivas. A questão está ultrapassando os limites estabelecidos, né, anteriormente. E os limites estabelecidos pela própria Constituição Federal, aqui na parte final do parágrafo 2º. Beleza? Pessoal, nessa parte final, a gente vai falar sobre a competência territorial. Competência territorial é muito simples. Basicamente é o seguinte: a Justiça do Trabalho, ela, no que se refere à sua competência territorial, onde que a ação trabalhista deve ser ajuizada, deixa eu pegar aqui. Artigo 651. A Justiça do Trabalho, ela vai ter a vara trabalhista, né, o foro trabalhista, é competente do local da prestação de serviço ou do local em que o empregado for contratado.
Se eu fosse resumir tudo o que está aí, talvez essa seja a regra principal. É competente o foro trabalhista do local da prestação de serviço. Ou do local em que o empregado foi contratado. Porque a ideia aqui é facilitar o acesso à jurisdição. Às vezes o empregado é contratado no EAPOC para trabalhar no Rio de Janeiro. Aí depois que o contrato se encerra, ele volta para o EAPOC. Você imagina se ele tivesse que ajuizar a ação no Rio de Janeiro? Ele teria que se deslocar para o Rio de Janeiro para participar das audiências. Agora a gente está tendo muita audiência telepresencial, talvez isso facilite. Mas isso é um fenômeno da pandemia. Eu nunca tinha feito uma audiência telepresencial antes da pandemia. O camarada teria que se deslocar para o local da prestação de serviço, sendo que ele foi contratado em outro local. Ou seja, possivelmente ele sequer ajuizaria uma ação trabalhista, porque ele sequer tem dinheiro para fazer essa locomoção. E às vezes ele teria que se locomover mais de uma vez para participar da audiência inaugural, para participar da audiência de instrução. A audiência de instrução não é realizada no dia, né, por um problema, teria que vir mais uma terceira vez. Então isso poderia inviabilizar o acesso à jurisdição. Então a regra geral é local da prestação de serviço ou local da contratação. Professor, e se ele tiver trabalhado ele trabalhou 2 anos em Brasília, foi contratado em Belo Horizonte, mas trabalhou 2 anos em Brasília, depois foi transferido, ficou 5 anos no Rio, depois foi transferido e ficou 1 ano em Salvador. Qual que é o local da prestação de serviço? Todos. Ele vai poder ajuizar no local da contratação, Belo Horizonte, vai poder ajuizar em Brasília, no Rio, em Salvador. O que for mais fácil para ele. Porque são locais, presumidamente, que a empresa tem acesso. Por algum motivo. Especialmente no local da prestação de serviço. Se tinha prestação de serviço lá, ela tinha acesso lá. Local da contratação é um ônus que a empresa vai correr para ter contratado o empregado lá. E, de alguma forma, descobriu que tinha um empregado interessante ali. E para a empresa é mais fácil ela conseguir se defender em locais diferentes da sede do seu juízo. Então, diferentemente do que ocorre no processo civil, que a regra geral é o local do domicílio do réu, ou em que a empresa está estabelecida, aqui, no processo de trabalho, a regra geral de competência territorial é do local da prestação de serviço ou da contratação. Este é o entendimento majoritário. Se você for olhar o artigo 651, ele vai seguir a lógica aqui da projeção. Qual que é a lógica? Regra geral, local da prestação de serviço. Ah, professor, você não falou que é da contratação também? É, porque a jurisprudência evoluiu com base no parágrafo 3º do artigo 651. Então, a gente pode afirmar que a regra geral é local da prestação de serviço ou da contratação. Mas se você seguir o que está no artigo 651, você pode ter a impressão errada. Porque, pelo artigo 651, o caput só fala em local da prestação de serviço. E aí, lá no parágrafo 3º, ele vai falar o seguinte: empresas que promovam atividade fora do local do contrato. Aí fala, pode-se ajuizar a ação no local da contratação ou da prestação de serviço. Então, na verdade, o parágrafo 3º passou, no entendimento mais moderno, a ser a regra geral. Local da prestação de serviço. Se ele foi contratado no local, mas ela exerce a função fora do local da contratação, pode ser qualquer um dos dois, tanto o local da contratação como o local da prestação de serviço. No passado, e existem algumas bancas de concurso que ainda decidem assim, inspiradas por uma doutrina antiga, se entendia que era assim, né? Isso é no passado, não é mais. No passado se entendia que era assim, ó, regra geral, local da prestação de serviço.
Mas para aquelas empresas que atuam em lugares incertos, transitórios ou eventuais, aí sim se aplicaria o parágrafo 3º, mas era só para aquelas empresas que atuassem em lugares incertos, transitórios e eventuais, como circo. Circo, onde que ele vai estar o circo? Circo mesmo, de palhaço, né, do leão, malabarista. Ele fica em várias cidades. Então, o local da prestação de serviço é transitório. Às vezes é contratado, né, o palhaço é contratado em Porto Alegre, mas o circo passou pelo Brasil inteiro. Aí poderia se aplicar o parágrafo 3º, que é o local da contratação da prestação de serviço. Uma empresa de construção civil, a sede dela é em São Paulo, mas ela constrói obras no Brasil inteiro. Entraria dentro dessa lógica antiga como um lugar que é transitório, né? Eventual. Né? Bandas de música, empresas de reflorestamento. Mas esse entendimento restritivo do parágrafo 3º foi superado. Na verdade, o parágrafo 3º agora ele é lido o seguinte: contrato, independente se o local é transitório ou não, é incerto ou não, a empresa contratou num local e o serviço é prestado no outro, é qualquer um dos dois, porque a ideia é facilitar o acesso à jurisdição. A ponto de que, excepcionalmente, o TST tem admitido o ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, ou seja, no local em que o autor mora, quando isso não importar em prejuízo ao empregador. Então, excepcionalmente, em nome do acesso à jurisdição, o TST tem autorizado que, ainda que o empregado ajuize fora do local da contratação e da prestação de serviço, ou seja, no foro do domicílio dele, se o empregador pudesse defender, sem prejuízo nenhum, a competência deve ser reconhecida. Vou dar o caso. Vamos supor que ele foi contratado em Brasília para prestar serviços em Brasília. O empregado. Foi mandado embora, esse cidadão se mudou para o Rio de Janeiro. Ou mudou para Fortaleza, para ficar mais longe. Esse empregado trabalhou para o Banco do Brasil. Excepcionalmente, o TST tem entendido que, quando eu falo TST, tem decisão, né? Não pode ser que o TST como um todo, para deixar claro para vocês. Mas há decisões, Maurício Coutinho Delgado, por exemplo, que fala o seguinte: não, ele pode ajuizar em Fortaleza, já que agora o domicílio dele é em Fortaleza. Por que ele pode ajuizar lá? Porque o Banco do Brasil tem representação em Fortaleza. Qual vai ser o prejuízo do Banco do Brasil de se defender em Fortaleza? Agora, se eu exijo que esse empregado ajuize em Brasília, que foi onde ele foi contratado e prestou serviço, isso vai importar um custo muito grande para ele, que pode dificultar a decisão dele de ajuizar a própria ação. Pode limitar o acesso à jurisdição. Mas isso é uma exceção. Sequer podemos dizer que é uma regra, tá? Existem decisões nesse sentido muito específicas. Beleza? Aqui, e sentido contrário, olha aqui, ó. Tem também sentido contrário. Tá? Mas isso é uma tendência para favorecer o acesso ao empregado. Beleza. É importante também observar, só para concluir, que a competência territorial é uma competência relativa, portanto, não pode ser declarada de ofício pelo juiz. O juiz precisa ser provocado, tá? O que acontece se o juiz não for provocado? Vamos supor que o Manuel devia ajuizar a ação em Goiânia. E ele ajuiza em Brasília, de forma errada. Brasília não é o foro competente. Só que o empregador não argue a incompetência territorial. Esta incompetência territorial não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Precisa ser mediante provocação do empregador. Se não houve provocação, a competência se prorroga. O que significa competência se prorrogar? Aquele foro que era incompetente territorialmente passa a ser competente. Não é possível, no contrato de trabalho do empregador, ter foro de eleição. Você não pode colocar no contrato de trabalho do
empregado, todos os conflitos serão dirimidos pelas varas de trabalho de Manaus. Aí você fala para alguém que trabalha em Porto Alegre, como é que ele vai ajuizar a ação em Manaus? Então, esta cláusula contratual do contrato de trabalho deste empregado, ela é inválida. E ela pode ser declarada de ofício, né, porque isso poderia inviabilizar o acesso à jurisdição. Tá? Então, foro de eleição são aquelas cláusulas contratuais que indicam onde o conflito deve ser decidido. Isso não é possível, né, na justiça do trabalho. Não possível no contrato de emprego, melhor dizendo, né? Como é que é o rito? Bem, o empregado ajuizou a ação trabalhista. No prazo de 5 dias, contado da notificação, o empregador pode apresentar a exceção de incompetência. Pelo novo Código de Processo Civil, pode ser preliminar, tá? Na contestação. Mas aqui o rito é diferente. Ele tem, o empregador, né, o réu, melhor dizendo, tem 5 dias para apresentar contatos da notificação, da citação, portanto. Vou colocar até citação aqui para facilitar. Tem 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. O juiz vai mandar o reclamante, que é o excepto, se manifestar em 5 dias. Se o reclamante, não, eu concordo com a arguição de competência, está resolvido. O juiz trabalhista acolhe a exceção e manda para o juiz competente. Foi ajuizada aqui em Brasília, tem que ser ajuizada no Rio de Janeiro. Aí remete os autos lá para o Rio de Janeiro. Se o excepto não concordar, o juiz vai avaliar. Tem controvérsia do local da contratação e da prestação de serviço? Não tem controvérsia, o juiz decide. Não tem controvérsia. Um diz que foi contratado em Brasília, por isso que ajuizou em Brasília, e o recipiente, que é o réu, normalmente o empregador, diz não, ele foi contratado no Rio de Janeiro para prestar serviço no Rio de Janeiro. Aí o juiz vai ter que marcar uma audiência de instrução para investigar onde que ele foi contratado, já que a regra é local da prestação de serviço ou contratação. E aí, depois de feita a instrução, vai haver a decisão do incidente de incompetência territorial. Depois nós iremos ver com calma, tá? Quando a gente for falar sobre as modalidades de resposta do réu, nós retornaremos a esta questão referente ao rito. Tá? Aqui existe uma informação adicional dizendo que as varas de trabalho não têm competência do Distrito Federal, né, de Brasília. As varas do trabalho do Distrito Federal não têm competência concorrente, né? Na verdade, tem lá a divisão entre varas do plano, né? Brasília, varas de Taguatinga e vara do Gama, são as 3 regiões administrativas que possuem varas sediadas, né? Então, quem tem que ajuizar no Gama tem que ajuizar no Gama, e se por acaso ajuizar em Brasília, pode ter esse conflito aí e essa necessidade de análise de incompetência territorial. Pessoal, depois a gente volta, né, como a Ana Luísa sugeriu. Eu só queria, para fins de gravação, falar rapidamente sobre essas 2 situações. Rapidamente, e a gente volta também nelas com mais vagar. Mas só para ficar nessa mesma gravação. Existe um tipo de empregado que chama empregado viajante, né? Ele fica viajando em vários municípios do Brasil, ele tem até uma legislação própria. E aí é muito raro isso hoje em dia, com comércio pela internet, que ainda se tem esse tipo de profissão. Mas, enfim, essa previsão é antiga. E aí diz que no caso de empregados viajantes ou agentes, né, viajantes, o foro competente é da vara do estabelecimento em que esteja vinculado, e se este empregado não estiver vinculado a nenhuma sede da empresa, nenhuma filial, seria do domicílio do próprio empregado, da localidade mais próxima a esse domicílio. Tá?
Depois a gente volta direitinho nisso para ficar mais claro, mas eu queria pelo menos passar por esses dois parágrafos do artigo 651. E, finalmente, para empregados brasileiros, natos ou naturalizados, que laboram no exterior, desde que inexistente convenção internacional em contrário, a Justiça do Trabalho brasileira é competente, tá? Da sede ou filial desta empresa no Brasil ou do local da contratação. Então, vamos supor que um empregado brasileiro foi contratado no Brasil para trabalhar, né, numa empresa nos Estados Unidos. Este empregado vai poder ajuizar a ação trabalhista aqui no Brasil. É isso que está querendo dizer. Ou na sede ou filial do Brasil, ou no local da contratação, que é o parágrafo 2º. Aí depois a gente vê isso com mais calma e também a questão do rito. Beleza, gente? Obrigado. E um grande abraço a todos e até amanhã. Boa noite.